Olá! Hoje iremos falar sobre a função da palavra se, ou melhor, as funções que a palavra se pode exercer, ok? Então, para isso, vamos entender como ela é relacionada com o verbo, se existe uma relação com o verbo ou se não existe uma relação com o verbo. Isso nós vamos indicar dois caminhos diferentes de análise. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. Tá? A palavra se, quando ela for ligada ao verbo, quer dizer, acontecendo o que nós chamamos de próclise, quando o pronome oblíquo vem antes do verbo, ou intercalado ao verbo quando ocorrer a mesóclise, ou depois do verbo quando ocorrer a ênclise, nós já iremos saber que a palavra se, ela será um pronome oblíquo. Será um pronome oblíquo. Sendo pronome oblíquo, ela vai ter algumas funções de índice de indeterminação do sujeito, de pronome apassivador, de partícula expletiva ou de realce, tá? Ela pode ser também um pronome reflexivo, tá? Poderá ser um pronome reflexivo e parte integrante do verbo. E acabando esquecendo desse, parte integrante do verbo. Então, sendo também parte integrante do verbo. Tá? Então, nós podemos ver que quando estiver ligado ao verbo, quando vem depois, o pronome que vem depois do verbo, ele vai estar ligado por um hífen, ok? Quando ele vier antes do verbo, tá? Estiver antes do verbo, aí não vai ter hífen ligado a este verbo, mas vai estar relacionado a este verbo, ok? E quando tiver intercalado, quando ocorrer a mesóclise, então ele será intercalado também por hífens, ok? Então é a forma mais fácil de você visualizar, tá? Para saber se ele é um pronome oblíquo, para nós já separarmos e identificarmos que ele será uma dessas 5 funções. Caso não esteja ligado ao verbo, quer dizer que ele não é pronome oblíquo, então eu já sei que esse se é uma conjunção. Então nós vamos ver as possibilidades de conjunções, tá? Coordenativas e subordinativas que a palavra se pode exercer. Então vamos começar, tá? Com a palavra se ligado ao verbo, ok? Então vou mostrar aqui o primeiro, é o índice de indeterminação do sujeito, ok? Então quero que percebam que o se vem depois do verbo, está relacionado ao verbo depois, e quando ele vier depois, ele estará ligado por um hífen, ok? Então, são aquele grupo de palavras, tá? Que está ligado aquele grupo de funções que está ligado ao verbo, sendo um caso de pronome oblíquo. Tudo bem? Então, no caso aqui, trabalha-se de dia. Eu sei que eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, por quê? Primeiro, o sujeito ele vai ser indeterminado. O índice de indeterminação do sujeito só acontece com sujeitos indeterminados. Então, quem trabalha de dia? Nós não sabemos quem é. Uma outra relação que você vai perceber que a regra de sujeito indeterminado, uma das regras, é que o verbo deve estar na terceira pessoa do singular, tá? Na terceira pessoa do singular, tá? Sem sujeito expresso, tá? E interligado ao se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Uma forma de visualizar isso melhor é perceber que esse verbo ele não pode ser transitivo direto, tá? Ou ele será intransitivo,
ou ele será transitivo indireto, mas ele não pode ser transitivo direto, ok? Então, quem trabalha, trabalha. É um verbo intransitivo. Então, eu já sei que o verbo está na terceira pessoa do singular é um verbo intransitivo. Não tem sujeito expresso. Então, aí sim. Então, já sei que esse se, ele é índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem aqui. Tá? Quem vive bem aqui? Nós não sabemos. O sujeito é indeterminado. Então, o sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do singular, mais se, então isso quer dizer que esse se já é um índice de indeterminação do sujeito. Para nós comprovarmos, quem vive, vive. É um verbo intransitivo. Ok? E o terceiro exemplo, precisa-se de auxiliares de venda. Quem precisa de auxiliares de venda? Não sabemos, mas alguém precisa. Quer dizer, o sujeito ele é indeterminado, ok? Então, como o sujeito é indeterminado, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, então eu já sei que esse se ele também é um índice de indeterminação do sujeito, ok? Então, com isso, eu já sei, só para a gente comprovar, quem precisa de algo. Ele é um verbo transitivo indireto. Como é um verbo transitivo indireto, então está confirmado que esse se ele é um índice de indeterminação do sujeito. Ok? Só quero reforçar que o verbo não vem ligado, no caso, o verbo que vem ligado com o pronome oblíquo, ele não pode ser transitivo direto. Quero reforçar também que o se não terá função sintática. Tá? É um termo sem função sintática, quando ele for um índice de indeterminação do sujeito. Ok? E como já falamos, ele sempre estará relacionado ao verbo na terceira pessoa do singular. E aí eu falei aqui, vou colocar aqui, o verbo não pode ser transitivo direto. Tudo bem? Então vamos para a próxima função ainda ligada ao verbo, que é a do pronome apassivador, que alguns muito confundem com o índice de indeterminação do sujeito. O pronome apassivador, nesse caso, ele pode vir tanto na terceira pessoa do singular, então vou colocar aqui, ele pode aparecer na terceira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do plural. Mais o se. Tá? Quando está na terceira pessoa do singular, que há uma confusão, que alguns confundem com o índice de indeterminação do sujeito. Tá? E essa dúvida nós iremos tirar agora. Então vamos lá. Vendem-se casas. Opa! Eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, mais se. Opa! Então, eu já sei que esse se já não é índice, porque só acontece índice, tá, de indeterminação do sujeito quando o verbo está na terceira pessoa do singular. Tá, ok? Então, já eliminamos índice de indeterminação do sujeito. Então, o que nós iremos perceber agora? Você pode tentar, de uma forma mais fácil, você pode transformar essa oração na voz passiva analítica, usando o verbo ser mais particípio. Vendem-se casas, então, casas são vendidas, são vendidas. O verbo ser mais particípio. Se você conseguir realizar essa transformação, então, então ocorre a voz passiva, ok? Então, ocorrendo a voz passiva, então nós teremos, nesse caso aqui, esse se, tá, será um pronome apassivador. Quando a gente fala casas são vendidas, teremos uma forma verbal na voz passiva analítica. Agora, quando eu tenho vendem-se casas com o pronome se, com a partícula passivadora, ou com o que a gente também chama de pronome apassivador,
Então vai ocorrer a voz passiva sintética, também chamada voz passiva pronominal, ok? Então, e aí a diferença, uma das diferenças em relação ao índice, que aqui o verbo será transitivo direto, tá? Mas quando eu falo transitivo direto, na voz ativa. Então, quando nós colocamos na voz ativa, o verbo será transitivo direto. Então, aqui não, na voz passiva ele não pode ser transitivo direto, porque nós não temos objetos diretos, tá? Então, ó, casas são vendidas. O que é vendido? Casas. Casas é o sujeito, ok? Então, vendem-se. No caso aqui, é um verbo na voz passiva sintética, ok? Então, eu estou falando que é igual a transitivo direto, mas na voz ativa. Então, vendem casas, ok? Vendem casas. Quem vende, vende algo, ok? Então, por isso que alguns professores utilizam essa expressão que quando o verbo for transitivo, direto, tá? Mas eu quero reforçar que é na voz ativa. E quando eu tenho se com esse tipo de estrutura, eu tenho uma voz passiva, tudo bem? Então, a forma mais fácil é transforme em voz passiva analítica. Se você conseguir ter essa construção, então já sabe que esse se é um pronome apassivador e pronome apassivador só ocorre em voz passiva sintética, beleza? Então, ó, não se aluga uma casa nesta praia. Então, uma casa nesta praia não é alugada. Opa, passamos para a voz passiva analítica. É alugada. Como nós já conseguimos, então já sei que este se ele é um pronome apassivador. Ok? Agora, compram-se joias. Compram-se joias. Então, joias são compradas. Como eu consegui passar para a voz passiva analítica, já sei que esse se também é um pronome apassivador e essa forma verbal estará na voz passiva sintética. Tudo bem? Conserta-se panela. Panela é consertada. Ok? Então, nós teremos a voz passiva sintética confirmando aqui o pronome apassivador. Então, é bem simples. É só você transformar a frase na voz passiva analítica, tendo o verbo ser mais particípio. Tendo essa construção, você já sabe que esse se ele é pronome apassivador. Então, vamos continuando para a próxima. Tá? Quero que vocês percebam, nesse segundo exemplo, nesses exemplos que estão aqui agora, que estão ligados ao verbo, ocorrendo, no caso, a ênclise, tá? O verbo depois, no caso, o pronome oblíquo depois do verbo, e ocorrendo a próclise, ó, o pronome oblíquo antes do verbo. Aqui, ó, nos dois últimos exemplos, ocorrendo a ênclise, mas sempre ligado ao verbo. Ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Ainda o pronome oblíquo ligado ao verbo, mas agora tendo a função de parte integrante do verbo. Tá? Então, quando é uma parte integrante ou pronome fossilizado ou elemento fossilizado do verbo? Quando o pronome oblíquo faz parte do verbo, ele é conjugado com o verbo. Tá? Então, o verbo aqui não é arrepender, mas sim arrepender-se. O verbo aqui não é ajoelhar, é ajoelhar-se. O verbo é ajoelhar-se com o pronome oblíquo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a parte integrante do verbo quando faz parte de verbos pronominais. Quer dizer, os verbos pronominais são aqueles que são conjugados com os verbos. Eu me arrependi, tu te arrependeste, ele se arrependeu. Note que nós estamos conjugando com o pronome oblíquo, ok? Então, o verbo aqui é arrepender-se. Então, ele se arrependeu, arrependeu-se do que fez. Tudo bem? Então, nesse caso, é parte integrante do verbo. É parte integrante do verbo. Ajoelhou-se no chão e rezou.
Então, eu me ajoelho, ou eu me ajoelhei, tu te ajoelhaste, ele se ajoelhou. Então, ajoelhou-se. Opa, esse verbo ele é conjugado com o pronome oblíquo. Então, já sei que ele é parte integrante do verbo. Como esse se está relacionado, tá, ao verbo, ele faz parte do verbo, então ele não exerce função sintática alguma. Ok? Dando continuidade, a partícula expletiva. A partícula expletiva, também chamada de partícula de realce, é aquela que não exerce, além de não exercer função sintática alguma, ela pode ser retirada da frase, que não causará prejuízo algum ao sentido. Então, ele se morria de ciúmes da esposa. Eu poderia falar muito bem, ele morria de ciúmes da esposa. Mas utilizamos ele se morria, quer dizer, é uma partícula expletiva ou partícula de realce. Ok? Então está aí só para preencher a tabela, não faz falta alguma. Ok? Então passavam-se os dias e nada acontecia. Passavam os dias e nada acontecia. Então esse se, ele pode ser retirado, que não alterará o sentido. Tá? Com isso, se ele não tem função alguma, também não terá função sintática. Como ela não tem função nenhuma de sentido, também não vai ter nenhuma função sintática. Ok? Então isso que é a partícula expletiva ou de realce. Continuando, tá? A palavra se também pode ser um pronome reflexivo. Quero reforçar que nós chamamos de voz reflexiva quando o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, ele cortou-se com a faca. Ele praticou a ação de cortar e sofreu a ação de ser cortado. Tá? Isso que é uma voz reflexiva. Então, nesse caso, se, quando aparecer na voz reflexiva, nós iremos chamar de pronome reflexivo. Então, nesse caso aqui, quem corta, corta alguém. Mas ele cortou quem? Ele mesmo. Ele cortou, mas cortou quem? Ele mesmo. Então, esse se ele é classificado sintaticamente como objeto direto reflexivo. Tá? Então, esse se ele é um pronome reflexivo e sintaticamente será um objeto direto reflexivo neste exemplo. Ele arroga-se direito que não possui. Quem arroga, arroga algo, quer dizer, os direitos, a alguém. Então, a quem? A si mesmo. Ele arroga-se, quer dizer, arroga a si mesmo. Então, aqui é um objeto direto, mas como é a si mesmo, é um objeto indireto reflexivo. Ok? E temos aqui os verbos causativos e os sensitivos, que vão formar, que é chamado de sujeito pela gramática tradicional, como sujeito acusativo. Tá? Como é que é formado o sujeito acusativo? É formado pelo, vou colocar aqui, defama-vos. Defama-vos. É o verbo deixar, o verbo fazer, o verbo mandar, que nós chamamos de verbos causativos, e teremos o verbo ver, o verbo ouvir e o verbo sentir, que são os verbos sensitivos. Esses verbos ligados no caso ao se, no caso ao pronome oblíquo, nesse caso o se que a gente está em análise, mais um verbo no infinitivo, tá? Com o verbo no infinitivo, então esse se será no caso, um sujeito que nós chamamos de sujeito acusativo. Tá? O que é o sujeito acusativo? Quando ele é
objeto direto do verbo que antecede e sujeito do verbo, ao mesmo tempo, sujeito do verbo no infinitivo. Então, vamos explicar aqui com exemplo. Sofia deixou-se estar à janela. Então, ó, eu tenho um verbo deixar, ó, verbo deixar, mas tenho se e tenho um verbo no infinitivo. Então, eu já sei que é sujeito acusativo. Então, ó, mas notem essa estrutura. Sofia deixou-se. Deixou quem? Ela mesma. Então, aqui também ocorre uma voz reflexiva. Ok? Então, esse se nós chamamos de sujeito acusativo. Tá? O sujeito acusativo seria o quê? Que então, ele é basicamente objeto direto do verbo deixar e ao mesmo tempo é sujeito do verbo estar. Tá? Então vamos lá, dando continuidade, agora sim, ó, o que nós vimos, voltando lá para o início da nossa aula. Vou retornar aqui para vocês perceberem. Então nós vimos quando ele é pronome oblíquo, quando ele está interligado ao verbo, tá? Ou com hífen, quando ocorre uma ênclise, ou como próclise ou mesóclise, tá? Com mesóclise também ligados com hífen, ou como próclise, não ligado com hífen, mas relacionado ainda ao verbo. Ok? Então nós vimos como ele é índice de terminação, como pronome apassivador, como parte integrante, como partícula expletiva, como pronome reflexivo. Agora, nós vamos ver quando ele não estiver, quando esse se, a palavra se, não estiver relacionada ao verbo. A palavra se não estiver relacionada ao verbo. Ok? Então vamos lá. Então, se ela não estiver relacionada ao verbo, quer dizer que não tem uma ligação com esse verbo, então eu já sei que ela é uma conjunção. Ela vai ligar duas orações. Então vamos ver como isso vai acontecer. Tá? Lembrando que conjunção não tem função sintática. Repito, conjunção não tem função sintática. Então a conjunção, ó, perguntei se, professor, mas ó, note que o verbo está, tem um verbo, e o se vem depois desse verbo. Mas eu quero que você perceba que ele não está ligado por um hífen. Então, esse se não está relacionado com a forma verbal. Então já sei, quando a palavra se estiver depois de um verbo sem estar ligado por um hífen, tá? Então ele já não vai ter uma daquelas funções que tem, no caso, que estão relacionadas a um verbo. Então, ele não está relacionado, então sempre será uma conjunção. Agora, eu vou saber que tipo de conjunção é essa. Perguntei se ele estava satisfeito. Perguntei isso. Então, quando nós substituímos a oração pelo pronome isso, então já sabemos que é uma oração subordinada substantiva. Substantiva. Nesse caso, quem pergunta algo. Eu perguntei algo. Então, é o verbo transitivo direto. Por isso que a oração ela é objetiva direta. Tá? Queria saber se tudo estava a contento. Queria perguntar isso. Então, é uma oração subordinada, substantiva. Também, ó, quem quer saber algo. Então, é um verbo transitivo, é uma forma verbal, uma locução verbal, que é um verbo transitivo direto. Por isso que ela é objetivo direto. Então, todas as vezes que a palavra se estiver em uma oração subordinativa, no caso, substantiva, ok? Esse se, iniciando a oração, será uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa integrante, tá? E, vamos lá, também o se pode ser uma conjunção condicional. Se todos tivessem estudado, as notas seriam altas. Então, esse se tá indicando uma condição. Ó. Se todos tivessem estudado, se vocês perceberem, é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Tá? Condicional. Tenho dois verbos, tá? Dois verbos, duas orações, período composto. Se
todos tivessem estudado, estou indicando uma circunstância de condição, por isso que ela é adverbial condicional. Então, o se será uma conjunção subordinativa condicional. Continuarei a história se você ficar quieto. Nota que eu tenho um período composto, 2 verbos. Vou separar aqui as orações. Então, essa segunda oração está indicando uma condição em relação a essa oração principal. Por isso que é uma oração subordinada, adverbial, também condicional. E este se é uma conjunção subordinativa condicional. E a palavra se também pode exprimir uma causa. Tá? Aí você consegue substituir esse se pelo porquê. Ó, se o Brasil depende do trabalho de todos, então é preciso que cada um cumpra o seu dever. Nesse caso, esse se não expressa uma condição. Então é preciso que cada um cumpra o seu dever, porque o Brasil depende do trabalho de todos. Tá? A gente consegue substituir esse se pelo porquê. Ok? Então, com isso, nós iremos perceber que é uma oração subordinada, adverbial, causal. Aqui, ó, o Brasil depende do trabalho de todos. Essa oração toda, ela é adverbial causal. E o se, que introduz essa oração, é uma conjunção subordinativa causal. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído. Tá? Até mais.